pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal, um canal sem canalice nem oportunismo, e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre essa questão que ficou bem reverberada, em que duas estudantes do curso de medicina, elas falam de maneira jocosa, né, sobre a condição clínica de uma paciente. Isso reverberou muito, então eu, como uma polímata que eu sou, não é mesmo? Eu vim aqui conversar com vocês sobre esse assunto, porque eu acho que não tem só uma camada de coisa aí que a gente deve repudiar e, enquanto sociedade, avaliar para corrigir. Tem várias questões aí de situação de falta de ética, de falta de entendimento, falta de sabedoria, da banalização da vida, da inadequação do uso das redes sociais e da falta de compreensão com relação a posturas, a cargos ou a funções. Dito isso, eu sou muito a favor da liberdade de expressão. Eu acho que a gente tem que sempre apoiar a questão da liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão, além de não ser um salvo-conduto para crime cometer, tem que ter aí algumas ressalvas, não é mesmo? Inclusive, eu acho que profissionais como operadores de direito, profissionais da saúde, eles só devem fazer exposições quando precisam fazer o restabelecimento da verdade. Quando precisam restabelecer a verdade, devem sim fazer exposições. Se tiver prints, áudios, devem mostrar. Ou quando são vítimas de alguma injustiça, eu acho que é justo que, para se restabelecer a verdade, mostrem a coisa como é. Enquanto isso, não acho que seja adequado. Mas, antes da análise, vamos para o vídeo. A gente está sem acreditar até agora. São 7 horas da manhã e, enfim, uma paciente que já fez transplante cardíaco 3 vezes. Um transplante cardíaco já é burocrático, já é raro, tem a questão da fila de espera, da compatibilidade, 1000 questões envolvidas. Agora, uma pessoa passar por um transplante 3 vezes, isso é real e aconteceu aqui no INCOR. E essa paciente está internada aqui. A primeira vez que ela transplantou, ela ainda era uma criança. Nós não sabemos detalhes do caso. Ela tinha uma cardiopatia congênita, né? Exato, mas é o que foi passado na aula hoje. E, além disso, deixamos o melhor e o mais chocante para o final. No início da faculdade, nós somos de faculdades diferentes. A Gabi faz em São Paulo. Não vamos falar os nomes. Tudo bem. E eu em Belo Horizonte. Tivemos professores que afirmaram pra gente como verdades absolutas que era impossível. Não existe neoplasia primária de coração. E aqui, na especialidade, enfim, referência não só no Brasil, mas na América Latina e no mundo, a gente descobriu que existe sim. Cita os casos que ela contou. Mixoma, linfoma. Deixa eu ver, qual outro? Eu tirei foto do slide. Carcinoma. Exato, do slide da aula falando sobre isso. Outro tumor cardíaco primário benigno são os mixomas em adultos e os rabdomiomas em crianças. Gente, eu tô chocada, porque a gente nem sabia que existia. Uma verdade absoluta que foi derrubada. Bom, a gente vê que no início do vídeo delas, né, das estudantes de medicina tiktokers, elas trazem a questão de que elas estão lá no Instituto de Coração, né, na INCOR, que fica lá em São Paulo, que faz parte do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Elas são estudantes de medicina de faculdades particulares. Uma estuda em São Paulo, em Anhembi, Morumbi, ela não quis dizer aí, né, mas faz medicina numa faculdade particular, e a outra faz em Minas Gerais. Elas duas foram fazer uma extensão, digamos assim, um estágio de 30 dias só lá no Instituto de Coração. Só que
num processo em que elas estão como aprendizes, que elas estão ainda aprendendo, inclusive dizendo aí que estavam derrubando ou aprendendo que as verdades absolutas que elas aprenderam até então na faculdade estava sendo derrubada lá no Instituto do Coração. Perceba que duas alunas ainda discentes estão ligando suas câmeras para conversarem sobre algo que ainda elas estão em processo de aprendizado. Tanto que uma, quando fala da questão no início, né, da paciente que foi transplantada 3 vezes, ela fala, não sabemos do caso. Se ela não sabe, o que ela está ventilando, tentando vir falar sobre o caso? Então, perceba que elas, como discentes, elas ainda não sabendo ou não tendo propriedade daquilo que falam, estão aí tentando falar para o grande público. É incompreensão do ou de como se deve utilizar as redes sociais. Elas não são professoras de nenhum curso ou nenhuma disciplina do curso de medicina, inclusive para falar sobre algum termo, ela pega e lê no próprio celular, porque nem gravou ainda os termos ou as questões, mas há necessidade de ligar a câmera para falar para o público, coisa que elas estão ainda aprendendo na faculdade de medicina, mas exatamente nesses 30 dias que foram passar no Instituto de Coração. É raro, mas existe. Quem não é da medicina, pode ser que tipo, vai ficar, tá, e aí? Gente, pra mim isso tá sendo libertador, conhecimento é libertador. Quebrando tabus, quebrando barreiras, enfim. E os pacientes estão aqui. A gente vai subir lá em cima e tentar conversar com essa paciente transplantada por 3 vezes. Ela recebeu, literalmente... A segunda vez, ela transplantou, aí ela não tomou os remédios que ela precisava tomar, o corpo meio que rejeitou e teve que transplantar de novo por um erro dela. Aí agora transplantou de novo, aceitou, mas o rim não lidou bem com as medicações, transplantou o rim, não Sim. tá aceitando bem o rim de novo. Assim, não sei, essa menina tá achando que tem 7 vidas, Tá. não sei, porque já é tão raro, tão difícil a questão de compatibilidade, doação, enfim, N fatores que eu não sei especificamente, porque né, a gente não passou na cirurgia cardíaca. Não sabe especificamente, mas está aí tentando falar sobre algo que não sabe especificamente. Ainda em específico, mas é isso, gente, eu tô em choque. Simplesmente uma pessoa que já passou 3 vezes por transplante, ela recebeu 3 corações diferentes. Para quem não é da medicina, resumindo, é isso. Ela nasceu com dela, com um problema congênito, né, que nasceu com ela, e recebeu 3 corações diferentes e tá com problema ainda. Espero que fique tudo bem com ela, que agora ela realmente tome as medicações, faça o tratamento correto. Graças a Deus aqui em São Paulo ela tem acesso ao que há de melhor, né, em relação a esse tratamento, mas é isso, eu tô em choque. Vamos atualizando vocês. Tchau! Infelizmente, a paciente morreu 9 dias após esse vídeo. Esse vídeo é de 17 de fevereiro desse ano. 9 dias depois, a paciente acabou falecendo. Ela havia feito 3 transplantes de coração e 1 de rim. Acabou tendo aí meio que uma sepse, né? Uma infecção generalizada e também problemas renais. Eu sei que quando a pessoa, né, é jovem, fica deslumbrado com as coisas e tudo, principalmente estudante de medicina, a gente vê uma mais colérica que a outra tentando falar e explicar as coisas. Faculdade de medicina é uma faculdade que traz muito glamour. Eu, inclusive, vocês que me acompanham aqui sabem, eu fiz Enem e logrei êxito para fazer medicina. Também eu fiquei, né? Nossa, que legal, passei para medicina aos 42 anos e tudo, traz todo sim um glamour e tudo. E olha que eu que tenho 42 anos, então eu entendo que há um deslumbre dessas meninas, eu entendo. A questão aí que eu trago não é né, deslumbre, que é inerente à idade delas. A questão que eu trago aqui
é a forma com que elas lidaram com isso. Elas não são garis, elas são estudantes de medicina. Porque uma pessoa que é gari, a gente entende algumas falhas, às vezes na fala ou na postura. A gente entende porque, infelizmente, a carência de informações, de conhecimento, acaba fazendo sim que a pessoa, na sua ignorância, na sua falta de saber, cometa atitudes às vezes esdrúxulas e tolas, até ofensivas. Mas duas estudantes de medicina, num comportamento desse, uma falando, essa menina tá achando que tem 7 vidas, e falando coisas que elas sequer entendem. Inclusive, elas falaram que estavam indo subir para ver a menina. Segundo informações, elas não tiveram acesso à paciente Vitória, como eu disse, acabou falecendo. E esse vídeo acabou, tomando proporções assim gigantescas ontem e hoje, principalmente porque essa paciente que faleceu, ela tem um amigo que reside na Holanda que assistiu esse vídeo no TikTok. Quando ele viu, ele associou, porque a moça estava, a paciente estava no Instituto de Coração, e a gente também não precisa lá ser muito gênio para imaginar que não é fácil encontrar um caso no INCOR de uma paciente que faça ou tenha feito 3 transplantes de coração e 1 do rim. Então ficou muito claro, mesmo elas não nominando a paciente, ficou muito claro se encontrar essa paciente. Então esse amigo da paciente que acabou falecendo entrou em contato com a família, porque ele falou, nossa, olha, a história da filha de vocês está sendo exposta de uma maneira completamente inapropriada, e para piorar, muita gente nos comentários falando quanto é por isso que morre, porque não toma o remédio, porque infelizmente no Brasil tem muito isso. Brasileiro, ele se contamina rápido, ele não busca a clareza, ele não busca destrinchar, esclarecer as situações. Se alguém vier e fala, fulano falou, ele acredita que o fulano falou e passa para frente e começa a tratar mal o fulano. Infelizmente, isso é algo que a gente vê muito no Brasil, muito. Então a galera começou a tomar como verdade aquilo que aquelas 2 estudantes falaram e começaram a criticar uma pessoa que inclusive faleceu, porque as pessoas tomaram como verdade, não tomou remédio, né? É por isso que morre. E a gente vê que muita gente online, independente da idade, assiste vídeos de 1 minuto, 3 minutos e começa a ter julgamento sobre a conduta da pessoa que está no vídeo por conta daquele vídeo, sem questionar, sem investigar, sem correr atrás. Então a gente tem que tomar cuidado. Essas 2 meninas, elas fizeram um vídeo, mas elas podiam ser 2 comediantes. Por isso que a gente tem que investigar. Aí a gente vai falar, não, foram 2 comediantes que fizeram aí uma brincadeira inapropriada. Mas não. Quando se investiga e se entende que são 2 estudantes de medicina, aí a gente consegue discernir com clareza e se posicionar para fazer críticas necessárias. Então a galera que se contamina rapidamente vai e ofende uma paciente, que inclusive hoje não está mais nessa dimensão, que acaba também indiretamente ofendendo a família dessa paciente, porque as pessoas acabam analisando sobre informações mentirosas, que elas tomaram como verdade e acabam destilando ódio ou fazendo julgamentos, inclusive errôneos, em cima de um fato que não existiu, mas que elas tomaram como certo. A USP diz que não divulga, por óbvio, né? Aí, dados, informações de paciente, mas a própria família diz que não, teve uma intercorrência, não foi por falta de ter tomado a medicação. Só que aí
A família se sentiu ofendida, fez, né, BO, procurou o Ministério Público e aí vamos ter provavelmente um processo com relação a isso, que eles se sentiram injuriados. É um direito da mãe se sentir dessa forma. A mãe e a irmã da paciente Vitória, inclusive, deram uma entrevista na Globo News, que você pode ver aqui. É um absurdo o que elas falaram da minha filha. Elas falam de um jeito como se a minha filha não tivesse se cuidado, como se minha filha quis passar por tudo que ela passou, entendeu? Tipo, despertou em mim uma sede de justiça. A minha irmã, ela tinha sede de vida, ela queria viver como ninguém, como todo mundo, ela tinha sonhos, ela tinha desejos, como as pessoas do vídeo, ela sonhava em ser médica também. Aí a gente vê que essa mãe precisou sim buscar reparos. A gente tem que entender que as coisas, a sociedade tem regras. Não é razoável que estudante de medicina se comporte dessa forma. Não é razoável, mas isso é o retrato da educação desse país, da educação que muitos pais têm dado para os seus filhos. Isso independe da classe social. Muitos pais acham que pagar uma faculdade 10, 15 mil reais por mês já basta, não conhece os filhos que tem, não direciona os filhos, não conversa com os filhos, não ajuda os filhos no autoconhecimento, não ajuda os filhos a aceitarem frustrações da vida, não ajuda os filhos a viver um eu livre, independente de curtida ou descurtida. Então a gente está com uma geração ávida por likes, que em contrapartida, por óbvio, não aceita, não sabe lidar com dislike, não sabe lidar com crítica. Os próprios professores que deveriam direcionar essa galera, parece que vai só para dar conteúdo, porque por outro lado, se você se coloca como um docente que além de passar o conteúdo programático, você também educa no sentido da palavra, muitos pais não aceitam, porque o filho chega em casa, fala que está com ansiedade ou depressão por conta do que o pai falou. Então a gente vê que cria toda essa situação completamente inadequada. E por outro lado, a USP, agora vem se colocar, fez uma nota que eu vou ler aqui, que mostra claramente que também falta preparo no lidar com as situações nesse mundo digital. Porque não é assim, esperar acontecer um problema para depois criar um antídoto para esse problema. Estudante de medicina que fica fazendo fotos, expõe coisas inadequadas. A gente viu há pouco tempo atrás técnicos em necrópsia expondo todo tipo de situações inapropriadas e inaceitáveis de um cadáver. Então a USP esperar acontecer algo assim para agir, ficando inerte, mostra muito o quanto a sociedade precisa se posicionar. Tá faltando sabedoria em muitas coisas, porque parece que a sociedade fica ludibriada em status e esquece as outras coisas básicas, de lógica, inclusive, de decência. Inclusive, essas meninas com certeza faziam esses posts porque dá engajamento, porque a galera valida o que uma pessoa com jaleco diz. É por isso que estava cheio de gente, atores e atrizes, gravando peças publicitárias, fingindo que existe remédio que cura isso, que cura aquilo, gravando, atuando como se fossem médicos, colocando o CRM de outros médicos, vendendo produtos online, porque a galera dá credibilidade para isso, porque não consegue discernir com clareza verdade de mentira. Vamos ver o que a USP escreveu. A USP falou: internamente, a USP está tomando as medidas adicionais
para reforçar, junto aos participantes de cursos de extensão, as orientações formais sobre conduta ética e uso responsável das redes sociais, além da assinatura de um termo de compromisso com os princípios de respeito aos pacientes e aos valores que regem a atuação da instituição. Oi? Só agora? Qualquer instituição séria tem isso. Eu trabalhei numa multinacional, que eu já falei aqui, na SAP Brasil, 2016 para 2017, você assina lá um termo de confidencialidade daquilo que você pode ou deve falar. Imagina um médico, imagina um estudante de medicina, que tem todo um código de ética que é completamente diferente, um decoro diferente, que tem que se ensinar isso na faculdade. Aí a gente vê que a faculdade falha, os docentes falharam, os pais falharam e aí o discente também falha. As alunas falham porque todos esses pilares que deveriam funcionar adequadamente, corrigindo, exortando, não o fizeram por inércia, por money, l'argent, né? Questão financeira, porque não tô nem aí mesmo, ou porque simplesmente muita gente está no automático. Porque a partir do momento que elas estão no estágio de 30 dias, não cabe elas estarem conversando, explicando sobre coisas que elas ainda sequer entendem. Não faz sentido. Mas a galera consome. É a mesma galera que idolatra. É a mesma galera que não consegue ser autor e protagonista da sua história e fica dando engajamento para todo tipo de coisa porque não consegue discernir o que é adequado e o que não é adequado. E eu, como psicopedagoga, como mãe, eu entendo, às vezes, porque muitos professores não se colocam a direcionar na questão educação, no sentido da palavra, os alunos. Como eu falei, porque os encarregados de educação ou os parentes às vezes não levam isso da melhor forma porque também não tem o mínimo de compreensão, ainda mais a galera que paga a faculdade 10, 15 mil reais, acha que está acima de qualquer coisa que não pode ser questionado nem corrigido. Mas isso não é algo só dessa galera que tem um poderio econômico maior. A galera que está na questão de vulnerabilidade também é assim. Infelizmente, eu lidei com uma situação na semana passada que eu vi que é por isso que esse país acaba dando um passo à frente, dois atrás, um passo à frente, dois atrás, por conta da mentalidade das pessoas. Eu estava fazendo um projeto social, que eu faço vários projetos sociais, eu e meu esposo, e um desses projetos é numa comunidade carente, que a gente levou inglês de graça, e numa aula eu troquei uma aluna, na verdade 2 alunas de lugar, porque ficavam conversando muito, e aí eu falo vários idiomas, eu tenho que concentrar em português, para ensinar inglês em português e passar o inglês, ligando aqui, e passar em inglês, aí o que acontece? Aquilo acabava meio que me dando uma distração. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, olha, mudem de lugar. Uma, ela veio tranquilamente e mudou de lugar. A outra, ela falou, oxê, eu não fiz isso nada. Eu falei, não, eu sei que você não fez nada, mas eu só quero que mude de lugar para que a aula flua da melhor forma. Imagina, você com uma sala de 30 alunos, que sala nunca é homogêneo, né? Não tem como, e você ter que fazer, ensinar conversação de um idioma, então já não é fácil. Aí eu esperei uns dias, abordei essa aluna para falar para ela que
que eu não gostei da postura dela. Mandei o áudio para a aluna e também mandei o áudio para a coordenadora do curso. Qual não foi a minha surpresa que na outra aula que eu fui, num projeto de graça, a mãe dessa aluna, duas tias, um rapaz, um homem que não sei quem é, foram lá na minha aula para supostamente me dar o pau. O motorista que me leva falou que escutou lá no bar dizendo que ia me dar um pau porque eu ofendi a menina não estava comendo, chorando, e porque eu falei que os pais da menina não sabiam educar a própria filha, e que eu fui agressiva, e que eu fui ofensiva, porque a menina não tá bem, tá chorando. Fizeram um tumulto. Por isso que muita gente não ajuda pessoas que não têm sabedoria. É por isso que eu repito, cada um de nós, a gente planta e colhe o Brasil que a gente planta. Cada um tem a vida que merece. Aí eu falei, gente, mas se alguém, ou a menina, ou a própria mãe, que inclusive a gente sempre teve troca bacana, que a mãe também era estudante do curso, não gostasse, era só fazer o quê? Ou era... O que aconteceu? A minha filha tá chorando, tá passando mal, com o áudio que você mandou, vamos conversar, enfim. Sendo que eu sou psicopedagoga, na turma havia várias alunas com problemas, inclusive de aprendizagem, e por conta do acompanhamento deu certo. Enfim, fizeram um escassarel, e para piorar, começaram a falar passar telefone sem fio de que eu fui agressiva com a menina ao ponto da menina estar chorando, estar mal, e o pai da menina mal porque eu chamei eles de gente que não sabia educar os filhos. Para vocês verem como que é perigoso disso que me disse. Para restabelecer a verdade, eu precisei reunir toda a turma e mostrar o áudio do que eu falei, que inclusive eu vou botar áudio aqui para vocês escutarem o que eu falei para essa referida aluna no áudio. Boa tarde, é teacher, tudo bem? Eu resolvi te chamar aqui no privado para poder ter essa conversa com você. Aquele dia na aula, eu não gostei do seu comportamento, achei mal criado, achei desrespeitoso e mal educado. Mas como eu sou mais velha do que você, tenho idade para ser sua mãe, e além do respeito que eu tenho pela sua mãe e do propósito maior que qualquer coisa, que é levar inglês para a comunidade, eu lidei com a forma mais sábia que eu encontrei naquele momento. Todavia, eu quero te chamar aqui para te falar que eu não aceitarei, nem tolerarei nenhum tipo de malcriação sua na sala de novo. Se você for malcriada ou desrespeitosa na sala, eu vou te exortar e te chamar a atenção na sala. E se eu achar que você está passando do ponto, eu vou pedir educadamente para que você saia da minha aula. Então, dito isso, eu quero falar que você é uma menina muito inteligente, muito ousada, que tem tudo para crescer aprendendo inglês, mas eu não aceitarei desrespeito de aluno nenhum. Nem quando eu recebo para trabalhar, quanto mais num projeto social que eu faço de graça. Eu tenho uma filha que nunca me desrespeitou, não serei desrespeitada na minha sala por aluno nenhum, tá? Então, eu espero que você entenda isso. Fique claro para você, aí você que sabe, se você quiser continuar o curso, você continua, será um prazer que você continue no curso, até porque eu gosto de você, eu acho que você tem muita possibilidade de se dar muito bem em inglês. Se você também quiser não continuar, eu entendo, super respeito, mas a questão aqui não é nem sobre continuar ou não continuar, até porque o curso é para você continuar, é só para te avisar. Se você for desrespeitosa de novo na sala, não tolerarei e vou te exortar e te corrigir no momento que você for malcriada, tá bom? É isso, se cuida.
Como vocês viram aí, não houve de respeito no sentido de falar que os pais dela não educam. Eu falei que ela foi desrespeitosa naquela aula, até porque eu já tinha dado várias aulas para ela e todas as vezes ela ficava conversando na sala, nunca eu havia trocado e nunca ela havia me peitado com aquela malcriação daquele dia. Então, no dia que eu troquei ela de lugar, repito, 2 alunas, uma foi tranquila, saiu do lugar e ela falou, oxe, eu não fiz isso nada. Aí, não achei adequado, até porque a minha sala, de qualquer professor, o professor é autoridade na sua sala e o professor precisa corrigir. Mas perceba você que num projeto social gratuito, só por conta de uma correção, uma mãe foi para tentar dar o pau na professora. Só que ela não sabia que a professora aqui, essa daqui, não afronta ninguém, mas tá para nascer quem me afronta. Para me afrontar tem que ter 5 cabeças, 10 olhos, 50 nariz para tentar me afrontar. Eu não afronto ninguém, tá para nascer quem me afronta. Nunca busquei guerra, mas também nunca corri de um. Nunca saí me acovardando por conta de briga. Do jeito que elas foram para me dar o pau, desse jeito elas foram escorraçadas da sala. Com a autoridade de Deus e a sabedoria e a coragem que Deus me dá para agir. Mas eu trouxe essa história para fazer comparação, para falar, por isso que a gente cria, a sociedade está criando esse tipo de futuro, de aluno sem preparo, porque não é corrigido nem pelos pais, nem pelos professores. Se o professor corrigir, os pais agem às vezes dessa forma, e se elas pagam faculdade, o professor nem vai corrigir. Aí acha que pode fazer o que quer, ainda mais quando está numa profissão que tecnicamente tem um glamour, acha que está acima do bem e do mal. E aí a gente vê esse tipo de gente crescendo, sendo um tipo de envergadura mental nem emocional, não sabe lidar com frustração ou com exortação. Quando é adulto, acaba fazendo o quê? Idolatrando gente como Nicolas, como Bolsonaro, porque Ave Maria, que corajoso, sabe? Porque fica com daddy issue e fica com mommy issue, aí acaba tendo que idolatrar coisas que lhe falta. Coragem, sabe? Enfrentamento no sentido de se alguém vier lhe afrontar, porque quem evita guerra interna, quem evita guerra externa, vive guerra interna. Quem tenta evitar guerra externa, sempre vive guerra interna. Não tem outra. E aí a gente vê que essas meninas, elas são produto disso, da falta de sabedoria, da falta de saber lidar. Porque isso, sinceramente, se elas tivessem sido direcionadas, ou na escola, ou em casa, elas saberiam que não cabe, ou não caberia aquele vídeo, não caberia. Primeiro que elas ainda sequer estão formadas. A gente tem que entender as circunstâncias, as coisas e as profissões não são iguais. É por isso que o Glauber Braga está com risco iminente de perder o mandato. Ainda vai recorrer, enfim, a comissão de ética já deu o veredito, ele vai ainda no CCJ e ainda vai passar pelo plenário, porque um deputado tem que ter decoro. Não pode sair brigando, sair dando soco. Ah, mas porque ele é um ser humano, ele é afrontado, beleza. Mas uma coisa é você discutir no argumento. Ainda que às vezes fale uma coisa inadequada, como perder o mané numa mola, mas quem tem decoro não pode tentar sair na porrada. Então a gente não pode achar razoável e aceitável que 2 estudantes de medicina tenham uma postura dessa. Principalmente falando coisa que elas não sabem, palavra delas, e perpassar fake news. Para que muito idiota que não consegue discernir as coisas comece a tomar partido sem entender, julgando que a menina tomou ou deixou de tomar o remédio sem saber que não era isso a questão. Porque elas receberam uma informação numa aula. Aquela informação ainda naquela aula estava dentro daquele estágio probatório, digamos assim, daquela extensão de 30 dias, com necessidade de divulgar, de passar, elas sequer médicas ainda são. Agora eu vou responder processo e agora apagaram o vídeo
e apagaram só por conta disso que deu. Isso é outra questão também que a gente tem que olhar. A galera só apaga quando a maioria faz algum tipo de barulho. Se ninguém tivesse falado nada, ou se não tivesse reverberado, não teria apagado. O vídeo desde 17 de fevereiro até agora estava lá. Agora apagaram por quê? Ou seja, não se apaga por conta da consciência de que precisa apagar. Inclusive, acho que nem precisa apagar, porque eu mesmo tenho ouvido, mostrei aqui, para quê? Apagar ou não apagar não muda nada. Daqui a pouco vão vir de roupa branca, sem maquiagem, com caras de mortas, fazendo pedido de desculpa, porque a maioria falou, mas a maioria nem sempre está certa. Isso que a gente tem que tomar cuidado. Hitler tinha a maioria, a história mostrou que não está certa. Então a questão não é se a maioria fez barulho, é olhar a lógica, discernir com sabedoria aquilo que é apropriado e aquilo que não é apropriado. Não é a maioria de idiotas falar que isso é correto, a gente fala que está certo. Tem um vídeo que passa aí, acho que até vou pedir para o Dom botar aqui, que é um vídeo de praticamente pós-verdade, em que o aluno entra numa sala, na verdade, antes dele entrar, a professora fala, toda vez que alguém, enfim, chegar atrasado, eu vou falar que essa pasta verde, ela é vermelha. Então, depois que ele chega atrasado, ele chega com uma pasta vermelha, que é a dele, a professora pergunta para a turma, essa pasta de que cor é? A pasta é verde. Todo mundo fala vermelho. Aí ele acha... Não, todo mundo não. Primeiro, uma aluna fala que é vermelha. Ele já olha assim, a professora pergunta para outra aluna, a aluna fala que é vermelha, ele já fica assim, já acha estranho. Aí quando todo mundo, aí sim, fala que é vermelho, aí ele, opa... Aí a professora pergunta para ele, que cor é essa pasta? Ele fala, vermelho. A professora fala, ué, essa pasta é verde. Ah, mas todo mundo falou que é vermelho, eu também falei. Ou seja, é efeito manada. De que cor é essa pasta? Verde. Verde. Se algum aluno se atrasar para a aula, como costuma acontecer, eu vou perguntar para vocês a cor dessa pasta e vocês vão dizer vermelha, tá bom? Sim. Oi. Atrasado, mas entra. Bom, continuando. Na filosofia temos que o reino humano é o único animal que precisa de um líder para viver. Então a gente tem que olhar essas coisas. Não é porque a maioria fala para você que você está errado que você tem que falar que está errado. Não é porque a maioria falar para você que você está certo que você está necessariamente certo. Tem gente que a maioria ao seu redor é de puxa-saco. O político tem muito isso. Não tem ninguém para falar, tá legal isso aqui não tá bacana. Aí vive numa bolha específica que ninguém contraria, ninguém aponta e não consegue lidar com o contraditório. Então a gente tem que entender isso. Ou seja, se a maioria tivesse falado, nossa, que legal essas duas meninas, um bando de idiota falando, foram lá e falaram essas informações, que bacana. Elas não iam não só apagar o vídeo, como fariam outros vídeos expondo outros pacientes. É isso. Então a gente vê aí as várias camadas desse vídeo que a gente precisa sim analisar e repudiar com veemência. Estudantes de medicina, médicos, profissionais da área jurídica, principalmente juízes de primeira, segunda e terceira instância, não estão acima da lei, não estão acima da decência, não estão acima da lógica e não estão acima daquilo que é correto. A gente precisa saber discernir isso, independente de classe social, de cor da pele, de gênero. A gente precisa saber discernir que o certo é o certo, o errado é o errado. Ainda que a gente faça o errado, para a gente ter a total noção e autoconhecimento de falar, eu errei. Não precisa que os outros apontem o nosso erro. A gente fala, eu errei, não foi bacana aí, vou recalcular a rota. Pelo amor de Deus, enquanto sociedade a gente precisa dessa sanidade para não ficar nesse oba-oba, achar legal aquilo que não é, chancelar como certo aquilo que é errado. Pelo amor de Deus. Mas vocês já sabem, aqui no meu canal é sem canalice nem oportunismo. Au revoir.